Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continuando com a nossa série do Mix Breakdown da música Now I Know It's You. Hoje a gente vai comentar sobre o baixo, tá? E o piano também. No último vídeo a gente falou sobre as percussões, né, e tal, o reverb, carrom, reverbs utilizados e tal, compressão aqui, compressão ali. Mas essa música, bicho, ela é muito tranquila, entendeu? Então, assim, não tem muito o que falar em relação à percussão em si. Agora, no baixo e nas outras coisas, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre algumas técnicas, né? Algumas coisas que eu abordei aqui. Beleza? Vamos voltar então, tá? Vamos ouvir aqui o refrão só por contexto. Bem na hora da virada que eu fiz aqui no carrão, ó, se liga, ó. Essa viradinha no carrão ficou safada, tá? Olha lá. Calma aí, cara. Ó. Ó. Top. Me empolguei, galera, desculpa. Vamos lá, baixo. Nada demais, tá? O baixo eu gravei com meu baixo antigo aqui, cara, que eu não troco a corda já tem anos. Pra falar a verdade, eu comprei esse baixo usado há 8 anos atrás. Já veio com corda velha. Eu nunca troquei a corda desse baixo. Não sei nem como é que esse baixo funciona ainda, cara. Ele tá aqui pra fazer guia, tá ligado? Porém, ele funcionou nessa música, porque eu precisava de um timbre ruim, que só tivesse grave. Entendeu? Que servisse para dar suporte à parada. E foi exatamente isso que eu fiz aqui com esse baixo. Ele serviu bem a beça para isso, tá? Eu já gravei com compressão rolando, tá? 1176. Mas basicamente isso, não teve mais nada. Foi só 1176 só para dar uma controlada nos picos, né? Dá para ver que a gente tem compressão rolando já aqui. Só pela waveform a gente já consegue ver. E vamos dar uma escutada nele. Cadê o chorus aqui? Você vê que é um timbre meio estranho, cara. Tá trastejando, tá cheio de coisa, mas ele funciona, entendeu? Tadinho, ele é um baixo velho já. Quando eu mixei essa música a primeira vez, né, na mixagem original, eu tava usando o Metric Halo, o channel strip da Metric Halo. E eu não comprei o plugin, tá? Eu tinha pego pra fazer um trial. E eu acabei mixando essa faixa inteira com ele, cara. Só que acabou o trial. E aí eu tive que, né, tirar os plugins porque eles não funcionavam mais. E aí a música já tinha sido entregue e tal, só que para essa demonstração aqui no vídeo, a gente tá meio que tendo que recriar alguns movimentos com base no print original, que tá aqui embaixo, que a gente vai ouvir depois. Mas a princípio, eu acredito que eu não fiz muita coisa diferente no baixo. Para falar a verdade, eu coloquei esse Kirchhoff aqui só por colocar mesmo, porque eu acho que o que tá acontecendo mesmo nesse baixo tá no Decapitator e nesse CQ aqui. Vamos lá, pra gente ouvir o baixo primeiro sem nada. Beleza, esse cortezinho, esse bell aqui, talvez ele esteja aqui só para abrir um pouco de espaço nessa região de 200 Hz, que é uma região meio boxe do baixo, entendeu? Esqueci a palavra em português. É aquela região meio... tipo aquela que a gente falou do kick, do carrom, meio emplastada ali. Tipo, ó. Aqui, ó.
É uma região importante, tá, cara? Tem horas que a gente tem que dar boost nessa região aqui, porque você percebe que é uma região que contém harmônicos importantes do baixo. Só que nessa hora aqui, cara, eu achei legal tirar. Você percebe que tem harmônicos bem importantes do baixo aqui. Mas ok, 3 dBzinho, 2 dBzinho aqui não vai fazer tanta diferença, porque esse baixo não é para ele ser protagonista, tá? Ele tá ali só para dar suporte. Esse decapitator aqui tá rolando o quê? Vamos ver o que ele tá fazendo. Cara, a distorção do decapitator, ela é linda, linda. Esse plugin aqui, eu acho que tá no meu top 10, assim, de plugins mais importantes da atualidade, sacou? Bom demais, bom demais. Caso vocês não saibam, esses são os estilos de distorção do decapitator. Cada um deles vai te oferecer uma textura diferente. Se eu não me engano, esse aqui simula a Ampex, gravador, o preamp ou a fita da Ampex. Esse aqui é o EMI, o N é o Neve e o T e o P são os dois módulos de distorção, né, do Culture Vulture, se eu não me engano, o Triode e o Pentode. Cada um deles tem timbres diferentes. Vou fazer um teste aqui, vamos fazer a brincadeira. Deixa eu duplicar esse decapitator. Vamos ouvir aqui no A, para a gente se ligar como é que é a textura dele. O E, ele é mais alto, né? É até covardia isso. O Neve, ele é bem mais agressivo, cara. Ele é gordão assim, tá ligado? Ele deixa o som cheio pra caramba. E bonito isso, cara. Olha só. Ele dá dimensão pro baixo. No Ampex parece que o som tá aqui. Do baixo, tá ligado? Quando você coloca ele no Neve, ele vem pra cá, ó. Ele desce aqui. Parece que ele se espalha no low end aqui do baixo, entendeu? Ganha dimensão aqui. Gostei disso, hein, cara? Ele também deve ganhar um pouquinho de volume, né? Mas não vem ao caso. A diferença de timbre, de tonalidade, é muito mais agressiva, vai, do que o acréscimozinho de volume. Legal, cara, legal. Vamos deixar no Ampex aqui, porque é o que tava já. Ou não, tava no Triode, olha que coisa. Legal. E depois tem esse equalizador aqui da Soundtoys também, que é o CQ. Se eu não me engano, ele é um equalizador baseado num equalizador da Siemens, cara. De muitos anos atrás, entendeu? Ele é muito legal, eu percebo que ele, principalmente na banda de médio aqui, ele é um equalizador com um Q bem fechado, entendeu? Porque assim, quando você pega e dá, sei lá, 6 dB de boost aqui, eu consigo perceber como se fosse um picking, assim, ó, tá ligado? Não é uma banda largona, não. Eu consigo perceber a frequência que a gente tá dando ali, sacou? Dá pra até fazer um sweep nele. E é bem legal, porque assim, você consegue ter uma precisão maneira nesse equalizador aqui, apesar dele ser um equalizador antigo, tá ligado? Essa banda de low aqui, se eu não me engano, é 50 Hz, por volta de 50 Hz. Então a gente tá dando um pouquinho de grave aqui, né? De gravezão, sacou? Por volta de uns 3K, ó, por volta de uns 3 dB.
Show. Ele ganha essa definição, né? Ele ganha esse corpo. Porém, a gente poderia muito bem, já que a gente viu isso aqui acontecer, a gente poderia vir no Decapitator e conseguir a mesma textura colocando no modo do Nive, sacou? Talvez ficasse até mais limpo. Gostei, vamos deixar nesse nível aqui, ver qual é. Legal. Estamos fazendo nada no baixo em relação a efeitos, tá? O que a gente poderia fazer aqui é um movimento muito comum, que é pegar o baixo e jogar para um Stereo Widener, que no caso aqui é um dos meus, né? É o Eventide H3000, que é o plugin, né, do hardware do H3000, e o pessoal costumava fazer muito isso nos anos 80 e tal, e ainda fazem, que é pegar o baixo e jogar ele para um chorus. Olha o efeito que dá. É maneiro, cara, é maneiro. Eu gosto de fazer isso de vez em quando, não em mixes desse naipe, assim, não nesse tipo de pop mais acústico, mas um rock, alguma parada que tenha guitarra pesada, sacou? Eu uso isso aí no baixo pra ajudar a compor um pouco o low end dessas guitarras, entendeu? Uma coisa que é importante você ficar prestando atenção é que, assim, o baixo, as frequências principais dele tá no grave. Então, o grave ele tem que estar centrado. Se você fizer isso de botar o baixo estéreo, talvez você possa gerar cancelamento de fase no grave, entendeu? Então, assim, caso você queira usar esse tipo de efeito, pode ser recomendável você vir aqui, seja antes ou depois do plugin que vai gerar o efeito, e filtrar as frequências fundamentais do grave, entendeu? Chegar aqui em 100 Hz, por exemplo, colocar em linear phase, alguma coisa assim, para não mexer na fase. Ou então até fazer um brick wall, né? Que, se eu não me engano, isso aqui é o filtro elíptico, que é o nome... Se eu não estiver enganado, acredito que eu estou enganado, mas enfim, esse brick wall aqui, aí coloca no negócio de natural phase, linear phase, para minimizar a questão de fase, entendeu? Pra gente não ter problema, sacou? Não ter problema do baixo, do grave do baixo com o grave com coros e modulação que vai estar no efeito, sacou? Vamos dar uma olhada nesse piano aqui também? Cadê? O que tá rolando no piano? O piano tem mais coisa. Vamos ver. Show! Primeiro de tudo, tá indo para o meu 140. Olha que bonito. Lindão. Tá indo também para um Devil Lock, que é um saturador, né? Uma distorção paralela que eu tenho aqui. Agressivo pra caramba. E pro 480, um plate mais longo, mais dark assim, né? Mais denso. E o 480 que é mais brilhantezinho. Se ligou? Meio Tinkerbell assim. Vamos lá. Ok? Em relação à equalização, galera, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tirando um pouco desse acúmulo de grave do piano, ó.
que na hora que eu tava mixando aqui no bolo, eu achei que essa região tava forte demais. Ó. Você dá uma segurada nela. E dê uma filtrada nesses agudos aqui, porque você pode ver na própria wave. Ó. Aqui, ó. Daqui pra cima é ruído. Você não se mexe praticamente. Então, corta isso aqui que não vai fazer problema nenhum. Depois, tem o LA2A em multimono, tá? Deslinkado para ele poder comprimir os dois lados de forma individual. Eu vi esse negócio aqui com o Michael Brauer na videoaula dele. De novo, ó. A compressão aqui no piano, ela tá fazendo... Imagina a seguinte situação. Você toca o piano... Pá! Qual é a situação natural de acontecer? Atacou as notas do piano, você tem o decay, beleza? Então, o ataque, ele é a parte com mais intensidade de volume. É pam, pam. Depois de cada ataque, você tem o decay, entendeu? O que o compressor está fazendo aqui ele está deixando um pedacinho desse ataque passar, que se eu não sei qual é o time constant desse LA2A aqui, não sei qual é o ataque dele, mas eu sei que o release dele, ele é dual stage, né? A primeira parte do release ela é mais rápida e depois ele demora um pouquinho para voltar. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem o ataque, ele deixa um peidinho do ataque passar, comprime, sacou? E depois ele solta, mano, até o próximo ataque. Tá ligado? Então ele faz meio que um swell é basicamente esse movimento aqui, ó. Pá, pá, pá. Ele faz meio que um swell de movimento de volume, tá ligado? Se liga, presta atenção nisso. Óbvio que não é tão drástico que você vai conseguir ouvir o aumento de volume, né? Cadê? Copy, paste. Basicamente isso. E aqui a gente tem um Pro MB também para controlar um pouco desse grave que talvez ainda tenha ficado em excesso. Essa saturaçãozinha que a gente tá ouvindo é por causa do Devil Lock, tá? Eu acho que dá uma textura legal no piano. Pode parecer meio estranho você colocar distorção no piano, mas é uma saturação, cara, que fica muito lá atrás, entendeu? Quase não dá pra perceber. E, na verdade, no bolo não dá pra perceber. E eu acho que funciona, eu acho que fica legal, ajuda a dar um centrinho assim no piano mais forte, sacou? Essa é uma excelente situação. A gente escuta o piano sozinho e sem os plugins, ele aparentemente soa melhor, soa maior, entendeu? Ele tem um pouquinho mais de agudo, ele tem mais corpo, tem mais grave. Quando a gente liga os plugins, a gente dá uma fechada nele, a gente restringe um pouco o piano. Se você estiver escutando solo, você vai pensar, pô, tava melhor antes, cara. Tava melhor antes.
O problema é que você não vai ouvir a música sozinha, o piano sozinho. Você vai ouvir o piano dentro de um contexto. E no contexto, o piano estava ocupando bastante espaço. E a gente teve que controlar certas coisas nele. Porque assim, se ele está ocupando bastante espaço, é simples, cara. Abaixa o piano. Você vai abaixar o volume dele, ele vai, em teoria, ocupar menos espaço. A questão é, eu preciso desse turudim, turudim, turudim. Preciso dessa articulação, porque isso faz parte do tema da música. Então eu não posso abaixar muito ele, porque senão ele fica baixo demais, né? Então a gente tem que controlar o piano para ele meio que se adequar dentro das nossas necessidades, sacou? Por isso que a gente está controlando bastante o grave, por isso que a gente está comprimindo ele, deixando ele mais uniforme, porque eu preciso dele ali, entendeu? Eu não posso abaixar muito dele, eu preciso dele num plano secundário, assim, mas eu não posso colocar ele num plano, sei lá, 3, 4 dBs, 5 dBs abaixo. Eu preciso dele ali. Por isso que a gente está fazendo essa abordagem. Ó, vamos ouvir aqui, ó, essa intro sem os plugins e com os plugins pra gente se ligar. Olha como ele pula pra frente, cara. Ele pula pra frente e domina o espaço, sacou? Não é isso que a gente quer. Basicamente isso, você ligou? A gente controlou o piano um pouco e trouxe ele para o lugar que ele precisa. Ele não vai ficar na frente do violão, ele não vai ficar em primeiro plano, ele não vai ficar lá atrás. Entendeu? Como seria o caso se a gente abaixasse o volume completo dele. Ele não vai ficar lá atrás, ele precisa estar no meio. E é isso que a gente conseguiu aqui com a compressão e também com o controle de frequências que a gente está fazendo. Beleza? Galera, vamos ficando por aqui. Esse é o segundo vídeo da série. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Piano e baixo. Bem tranquilo. Próximo vídeo, vamos falar sobre violões. E é isso aí. Fiquem com Deus, bons estudos. De novo, todos os links estão aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!